Alexandre de Moraes. Esse nome parece não sair do noticiário brasileiro, ainda mais depois dos ataques golpistas em Brasília em 8 de janeiro. Para a direita extrema e antidemocrática, o ministro do Supremo Tribunal Federal é um vilão há bastante tempo. Mas existe um debate mais profundo sobre isso, se algumas medidas dele são necessárias para proteger o Estado democrático ou se podem acabar servindo para fragilizar a própria democracia. Já adianto que nesse vídeo não vou dar uma resposta exata para isso, até porque o tema divide até mesmo juristas, mas vou explicar no que o Moraes se baseia para tomar as decisões, algumas delas inéditas na democracia brasileira. Primeiro, é importante entender o que é o STF e quem é o Moraes. A Suprema Corte Brasileira é a instância máxima do Poder Judiciário, ou seja, está no topo da hierarquia dos tribunais. E por ser uma corte nacional, a jurisdição dela abrange todo o país. O STF tem um papel principal de garantir o cumprimento da Constituição, mas também tem outras funções importantes. Como instância máxima do Judiciário, é ele quem julga os últimos recursos de um processo. O Supremo também tem o dever de julgar autoridades com foro privilegiado. Presidente, vice, parlamentares e ministros, por exemplo, que não podem ser julgados pela Justiça Comum. Bom, Alexandre de Moraes é ministro do Supremo desde 2017. Ele era ministro da Justiça do Michel Temer quando foi indicado pelo então presidente para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Apesar de hoje o Moraes ser considerado um inimigo da direita, na época a indicação foi fortemente contestada por políticos da esquerda. Isso inclui o PT, partido do atual presidente Lula. Eles alegavam que o Moraes não era isento para atuar no Supremo. Isso por causa da proximidade política dele com o governo Temer e também com o PSDB. No passado ele já tinha integrado gestões tucanas em São Paulo. Mas a indicação foi respaldada pelo Senado e também recebeu o apoio dos outros ministros do STF. O Moraes é também ministro do Tribunal Superior Eleitoral desde 2020. Em agosto de 2022, ele tomou posse como presidente da corte. A missão era complexa: conduzir as eleições daquele ano. Um ano em que o sistema de votação era questionado pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro. Algo inédito desde a redemocratização do país. Ao longo do governo, Bolsonaro atacou várias vezes o TSE e seus ministros e alegou sem provas que as urnas eletrônicas eram inseguras. Urnas que são usadas com sucesso desde 1996 e que tiveram sua eficácia mais do que comprovada. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, com movimentos antidemocráticos, com movimentos criminosos que serão combatidos e os responsáveis apurados e responsabilizados sob a pena da lei. Pois bem, organizar as eleições de 2022 foi o ápice da imagem do Moraes como face institucional mais visível do combate a radicais de extrema-direita. Esse papel ele vem desempenhando desde 2019, ainda no início do governo Bolsonaro, mas não sem questionamento. É aqui que a gente chega a duas grandes investigações comandadas pelo Moraes: os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. O primeiro inquérito foi instaurado em março de 2019 pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli. O objetivo era investigar notícias falsas e ameaças contra ministros da corte. O Toffoli escolheu Moraes como relator, e foi aí que ele se tornou uma espécie de xerife contra extremistas de direita. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Mas o inquérito foi alvo de críticas no início. Isso porque tem dois pontos que diferem ele do procedimento normal no direito brasileiro. Em regra, cabe ao Ministério Público instaurar o inquérito e não ao Judiciário. Além disso, o relator costuma ser definido por sorteio. Na época, o Toffoli justificou a decisão com base em uma norma do regimento interno do Supremo que autoriza a abertura de inquéritos pelo STF quando os delitos envolvem a Corte. Mas houve muito debate no meio jurídico sobre esse inquérito, e ele foi questionado pela Procuradoria-Geral da República. Até que em 2020 o inquérito foi confirmado pelo plenário do Supremo, que, como eu disse no começo do vídeo, é o guardião da Constituição. Também em 2020 foi aberto um segundo inquérito, a pedido da PGR. Esse era para investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. O relator também era o Moraes. Em 2021, o ministro encerrou esse inquérito também a pedido da PGR, mas abriu um novo, a partir dos indícios coletados pela Polícia Federal nas investigações. Resumindo, esses dois grandes inquéritos, o das fake news e o dos atos antidemocráticos, explicam em parte por que se vê tanto o nome do Moraes no noticiário brasileiro.
Mas é importante lembrar que tudo isso faz parte de um cenário político mais complexo. A gente tem um agravamento da polarização política no Brasil, especialmente desde a eleição do Bolsonaro em 2018, e a gente tem atores políticos e grupos de apoiadores buscando corroer os fundamentos da democracia liberal. Isso muitas vezes respingou no STF. O Supremo acabou assumindo um papel mais ativo e mais intervencionista. Tem ainda outro ponto que envolve o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Aras é o chefe do Ministério Público desde 2019, quando foi indicado pelo Bolsonaro. Esse órgão público independente tem o papel de fiscalizar todas as esferas do poder público. Cabe à PGR, por exemplo, investigar e propor ações penais junto a tribunais superiores. Mas o Aras foi acusado por muitos juristas de inação em relação ao Bolsonaro e seus apoiadores nos últimos anos. E é essa inércia que forçou o Supremo a tomar medidas não tão comuns para garantir a própria proteção. Bom, vou voltar agora para o inquérito dos atos antidemocráticos, porque ele é importante para explicar o atual desenrolar dos acontecimentos no Brasil. O inquérito vem sendo amplamente usado pelo Alexandre de Moraes para investigar atos de cunho golpista, com o respaldo do plenário do Supremo. Isso inclui os ataques extremistas às sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro. Medidas excepcionais foram adotadas no próprio domingo. O Moraes usou o inquérito dos atos antidemocráticos como base para afastar do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O ministro do Supremo foi duro na decisão que já foi referendada pelo plenário do STF. O Moraes justificou que o Ibanez foi omisso e conivente e intencionalmente não teria agido para evitar as cenas de terror em Brasília. Ataques esses que tiveram o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas, nas palavras do Moraes. Mas pode o ministro do Supremo exercer tanto poder a ponto de afastar, por decisão individual, um governador eleito pelo povo? A resposta é sim. Desde 2017, o STF admite o afastamento em caráter de urgência de governadores por decisão judicial, ou seja, sem que o legislativo precise aprovar previamente. Em geral, cabe ao STJ analisar casos envolvendo governadores, e não ao STF. Mas no caso do Ibanez, ele foi incluído no inquérito dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo. Por isso, a decisão foi tomada pelo Moraes, que é o relator do inquérito. Mas o que justifica o afastamento cautelar de um governador? Por exemplo, o risco de ele continuar cometendo os crimes pelos quais é acusado, se for mantido no cargo. Tem também o risco de ele usar o cargo para atrapalhar a investigação, como intimidar testemunhas ou destruir provas. Na decisão contra o Ibanez, o Moraes indica que seria pela possibilidade das duas coisas. Bom, o afastamento do governador se soma a outras decisões heterodoxas do ministro da Corte. Recentemente, por exemplo, ele determinou que juízes de primeira instância realizassem audiências de custódia com cerca de 800 presos envolvidos nos atos golpistas. Mas o Moraes não deu aos juízes o poder de decidir se essas pessoas deveriam ser soltas ou mantidas presas. A decisão cabe apenas ao próprio ministro. No meio jurídico, há quem critique e quem defenda as ações do Moraes, que incluem também o pedido de prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, além da inclusão do Bolsonaro no inquérito dos atos golpistas. As duas ações atenderam a pedido da PGR. Alguns especialistas afirmam que ministros do Supremo não deveriam atropelar as regras do procedimento legal, mesmo que a democracia esteja ameaçada. Segundo eles, ações assim podem criar um precedente perigoso para a própria democracia, com a sociedade perdendo a confiança na atuação do judiciário. Outros defendem o contrário. Quando se lida com grupos que atentam contra o Estado democrático de direito, é necessário sim fazer um certo malabarismo dentro das regras constitucionais e processuais para tentar preservar a democracia. Segundo especialistas ouvidos pela DW, historicamente as Cortes Supremas tentam encontrar um mecanismo de proteção da Constituição em situações de crise aguda, mesmo que às vezes no limite da legalidade. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. A DW é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.